Você a ficar em pé e abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 17. Atos, capítulo 9, versículo 17. O tema da mensagem dessa manhã é a grande transformação. Atos, capítulo 9, versículo 17. O quinto livro do Novo Testamento. A palavra do nosso Deus nos diz o seguinte: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que está aberta e nós pedimos, humildemente, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito e só o Teu Santo Espírito fale a cada coração aqui e no coração daqueles também que nos assistem pela internet, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Não é de hoje, meus irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo causa na vida de alguns um certo repúdio, uma certa ira, para não dizer uma certa raiva. Em 1 Coríntios capítulo 1, a palavra de Deus diz ali que o evangelho da cruz é loucura para os gentios, representado ali pelos gregos, e escândalo para os judeus. Interessante que o homem que escreveu isso foi o apóstolo Paulo, que outrora conhecido como um matador de crentes, um perseguidor de crentes. Saulo de Tarso assassinou, perseguiu e fez todo tipo de atrocidade contra os santos do Senhor. Saulo de Tarso, um homem poliglota, fariseu, doutor da lei, com um conhecimento profundo acerca das leis inventadas pelos próprios fariseus. Este homem tinha uma ideia de que, ao fazer essas coisas, estava agradando a Deus. Mas não o Deus da Bíblia, obviamente. Saulo tinha uma ideia de Deus, e por essa ideia fez coisas terríveis. No versículo 1 do capítulo 9, a palavra de Deus diz aqui que Saulo respirava ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus. Saulo de Tarso vivia por isso, vivia para isso. No versículo 2 do capítulo 9, a palavra traz uma expressão fantástica acerca daqueles que seguem Jesus. Veja comigo. E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho. Repare que o caminho aí está em letra maiúscula. Porque os discípulos de Jesus não seguem segundo o curso deste mundo. Os discípulos de Jesus seguem de acordo com os preceitos de Jesus. Este é o nosso caminho, o caminho que conduz ao Pai, o caminho chamado Jesus. E essa expressão mexeu muito ao meu coração. No versículo 3 do capítulo 9, Saulo de Tarso indo para Damasco, de repente uma luz surgiu no céu, e ele imediatamente ficou cego. E essa luz resplendorosa, essa luz que por trás dela se ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é uma outra expressão fantástica deste texto, porque mostra que Jesus está intimamente ligado com os seus discípulos, com aqueles que são perseguidos, com aqueles que seguem o seu nome. Saulo não perseguia Jesus, aliás, ele imaginava que fazia o que fazia para agradar a Deus,
Mas a voz de Jesus nos mostra que quem mexe com o Filho de Deus, mexe com o próprio Deus. Quem mexe com um discípulo de Jesus, mexe com o próprio Jesus. Irmãos, nós estamos guardados, protegidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você passa por algum sofrimento, alguma perseguição, se tem alguém te perturbando, saiba, está perturbando o próprio Senhor Jesus. Por isso que nós devemos confiar as nossas lutas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós não devemos tomar para nós essas demandas. Não, entreguemos a Jesus, o nosso Senhor. Ele não só sabe, como conhece, sente as nossas dores, sente as perseguições que sofremos. É o que o texto nos diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo imediatamente cai por terra. Aquele homem poderoso, doutor na lei, poliglota, estava com o seu rosto em terra, diante da luz que surgiu diante dele, diante da voz, e ele, atônito, diz assim: Senhor, quem és tu? E eu gosto, porque Saulo diz Senhor. Quem não confessa Jesus como Senhor, nunca chegará à salvação. A salvação vem para aqueles que, crendo em Jesus, o confessa como Senhor de suas vidas. Por isso, irmãos, que a conversão, a transformação é completa. A transformação não é uma parte de nós, não é em uma parte de nós. Hoje em dia, há muitos que dizem, porque Deus leva em consideração apenas o coração, o que você faz, a maneira com que você se comporta, isso é irrelevante para Deus. Aonde isso está nas Escrituras? Porque a palavra de Deus diz que a transformação dada pelo Senhor a todos aqueles que o reconhecem e creem e confessam Jesus como Senhor é completa. O meu coração deve ser crente, a minha mente deve ser cristã, o meu comportamento deve ser cristão, as minhas roupas devem ser cristãs, tudo em mim deve refletir a glória do Senhor. Não é uma parte de mim. Eu entrego, Senhor, a minha mente, mas o meu coração não. Eu entrego, Senhor, a minha mente, o meu coração, mas o meu corpo não. A grande transformação, irmãos, é completa. É completa. Saulo, cego, debilitado, fica 3 dias e 3 noites sem comer. A grande transformação havia acontecido no coração dele. E é interessante que ele começa a orar. Ele ora a Deus. E Deus aparece a um homem chamado Ananias. E diz assim: Ananias, ele diz, eis-me aqui, vai até Damasco. Lá tem um homem, Saulo, que vem de Tarso. Vai lá, fala com ele. Ananias diz assim: Senhor, há muito tenho ouvido falar deste homem, que persegue, que mata os santos do Senhor. Deus responde para ele: Ananias, vai. Jesus responde para ele: Ananias, vai, porque este é um vaso escolhido para levar a minha palavra a reis, aos gentios e aos filhos de Israel. E Ananias vai. Irmãos, a grande transformação começa no nosso interior em primeiro lugar. Porque Ananias sabia que Saulo de Tarso era quem era, mas Jesus falou para ele: a grande transformação muda mentes. Ananias foi e obedeceu ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, já convertido, ele escreveu lá em Gálatas 2, 19 e 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne,
Vivo pela fé no Filho de Deus. A mente de Ananias, que era transformada, foi atrás de um homem que Jesus disse que havia se convertido e mais, estava orando naquele momento. Irmãos, nós temos que deixar as nossas opiniões humanas de lado, nós temos que deixar muita coisa para vivermos Jesus em nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz que nós fomos salvos pela graça. E por conta dessa salvação que veio pela graça, nós devemos fazer as boas obras como consequência dessa transformação, mas isso começa na nossa mente. Nós precisamos decidir ao longo de 2023, decidir racionalmente a viver uma vida muito mais compromissada com o Senhor. Quando nós chamamos as pessoas, os nossos irmãos para virem até aqui, nesta reunião dos santos, cultuar ao Senhor, quando nós chamamos para participar de toda a semana de oração, essa decisão precisa nascer como fruto dessa transformação que um dia aconteceu em nós. É o nosso culto racional, é uma oferta viva, é uma oferta santa, é uma oferta que agrada a Deus. Cada vez, meus irmãos, seremos menos. Eu falava isso na sala agora lá dos jovens. Tem muita gente que pseudo-cristã, que não leva mais em consideração a transformação completa, mas com ideias loucas, com ideias fora da palavra de Deus, afirmam que o evangelho hoje é vivido ou deve ser vivido de uma maneira diferente. Eu não sei quem viu, mas uma pseudo-cantora cristã subiu em um altar que alguém vai lá com a Bíblia aberta e prega e começou a cantar músicas mundanas. E eu nem vou comentar sobre as vestes que eram como se fosse um show normal, dizendo, porque Deus se diverte na multiforme graça, Deus fala através de músicas seculares, e tem muita gente comendo isso. Não, irmãos, a transformação, ela deve vir no nosso interior, deve vir da nossa mente. Nós devemos permanecer firmes na palavra de Deus, e nós seremos cada vez mais minoria, nós seremos cada vez mais menos, mas há vestes brancas nos esperando nos céus. O remanescente fiel receberá do Senhor vestes brancas. Nós não chegamos até aqui porque somos obrigados, mas nós chegamos até aqui porque a nossa mente, fruto dessa transformação dada por Jesus, decidiu estar aqui. E o pastor comentou
escamas caíram dos seus olhos, ele era um outro homem, completamente transformado pelo Senhor. E essa luz que brilhou na vida de Paulo brilhou na nossa vida também. Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo nos salvou, Jesus Cristo tirou as escamas que o pecado nos trouxe, Jesus Cristo nos deu liberdade, segundo aos Coríntios 3,17, aonde está o Espírito, ali há liberdade, fruto dessa grande transformação dada por Jesus. Por isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Cheios. E essa palavra irmão é muito forte. Irmão Maurício, irmão Hélio, irmã Márcia, irmãos. É muito forte. Porque todos nós fomos transformados por Jesus, então somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. A mudança, sim, deve acontecer no nosso interior, mas também deve acontecer no nosso exterior. Saulo, após 3 dias, voltou a ver, comeu, ficou forte, e o que ele fez? Foi pregar o Evangelho. Foi pregar o Evangelho. Irmãos, a nossa mudança exterior deve anunciar Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos nos parecer com o mundo. Não podemos nos parecer com as práticas do mundo. Temos que ser diferentes do mundo. Alguém já disse assim: por que eu vou me tornar crente para ter uma vida igual a que eu levo? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O apóstolo João nos disse isso lá em sua primeira carta. O nosso exterior deve também demonstrar este fruto de transformação. Saulo pregava, e antes ele estava atônito com a luz que surgiu, agora eram os que o ouviam. Eles ficavam atônitos assim: mas espera aí, esse não é aquele que perseguia, que matava, agora ele está dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A transformação oferecida por Jesus muda a mente, muda o coração, muda a opinião, muda o corpo, muda tudo. Aquele homem que ora matava, agora estava sendo procurado para morrer. É a transformação oferecida por Jesus. Aquele homem que pregava o ódio agora estava anunciando Jesus. Aquele homem que perseguia agora estava anunciando Jesus. E é isso que os transformados devem fazer. Devem colocar o seu corpo, todo o seu corpo, à disposição do Senhor, para que o Senhor faça o que bem entender. Não é fácil. Mas Jesus disse que não seria. A porta é estreita. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim. Irmãos, que este desejo venha no nosso coração de maneira intensa e forte, para que nós foquemos a nossa vida única e exclusivamente em adorar ao Senhor Jesus e usar o nosso corpo como instrumento de Deus para a proclamação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Foi isso que Saulo fez, e agora ele se identifica como sendo um dos que estão no caminho. Nós precisamos nos identificar como seguidores de Jesus, mostrando que o nosso exterior revela o que o nosso interior é. Por isso que nós devemos demonstrar amor, graça, falar a verdade, manter um testemunho em cada atitude, porque isso faz com que Jesus seja glorificado, isso faz com que Jesus seja anunciado. Procuraram Saulo para matar. Os discípulos de Jesus protegeram ele, desceram ele numa cesta, e ele foi para Jerusalém.
E ele quis, porque irmão gosta de estar perto de irmão. Ele quis se juntar aos discípulos, mas os discípulos estavam com medo dele. Até que um homem transformado pelo Senhor, chamado Barnabé, chegou até Saulo. Trouxe Saulo para junto dos discípulos. E o que Saulo fez em Jerusalém? Pregou o evangelho de Jesus. Veja que coisa maravilhosa. Quando os transformados por Cristo demonstram os frutos dessa transformação interiormente e exteriormente, a igreja cresce. A igreja cresce. Veja comigo o versículo 31 do texto que li. Assim, pois, as igrejas, em uma outra versão diz a igreja, em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo, respeitavam ao Senhor, levavam o Senhor a sério, e nas dificuldades eram consolados pelo Espírito Santo do Senhor. Quando os transformados por Jesus demonstram fruto dessa transformação interiormente na mente e no coração e exteriormente, com o seu testemunho e fala, anunciando Jesus, a igreja cresce. O temor do Senhor nos impulsiona e as consolações do Espírito inundam o coração da igreja. Se você está aqui nessa manhã e ainda não confessou Jesus como Senhor, confesse hoje. Confesse hoje, creia que Ele te ama, creia que Ele quer te salvar. Veja, transformou a vida de um assassino, de um perseguidor. E este homem experimentou a graça do Senhor a um nível espetacular. E sofreu, porque a vida cristã não é um mar de rosas aqui na terra. Porque nós não vivemos aqui com uma perspectiva aqui. O transformado por Jesus vive aqui olhando para o céu. Porque foi lá de onde Jesus veio. Foi de lá de onde Jesus veio. E é para lá que Jesus foi. E Ele foi primeiro para levar todos aqueles a quem Ele transformou também. A grande transformação, irmãos, oferecida por Jesus é profunda, genuína e sólida. Por isso que nós não devemos nos desviar de Jesus nunca. Por isso que nós devemos viver por Jesus. A grande transformação se dá através de Cristo e do reconhecimento de seu senhorio. Jesus é o nosso Senhor. Jesus não pregou facilidade. Jesus pregou a verdade. Os apóstolos não pregaram facilidades, os apóstolos pregaram verdades. A Bíblia não nos ensina sobre facilidade, a Bíblia nos ensina sobre a verdade, e a verdade é Cristo. Cristo é a verdade. Nós não somos deste mundo, somos transformados. Por isso que o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso corpo, tudo deve estar convertido diante do Senhor. E é para isso que o Senhor nos chama nessa manhã, para essa conversão profunda. E eu quero encerrar lendo 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Atendamos o chamado do Senhor para nós nessa manhã. Que Deus os abençoe. Curve sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus. Esse Deus está aqui nesta manhã e Ele nos fez chamados importantíssimos. Eu sei que o Espírito Santo moveu seu coração enquanto a palavra era anunciada. O que muda nossa história não é o que a gente sabe. Não são os anos de vida que temos. Não é a intelectualidade ou a posição que ocupamos. Não é o conhecimento bíblico avantajado que temos. O que muda nossa história é o que nós decidimos
e efetivamente fazemos. Eu não vou pedir a ninguém para levantar a mão aqui. Mas se você é um crente em Jesus Cristo e Deus moveu o seu coração nesta manhã, eu quero orar por você. Saia do seu lugar agora em nome de Jesus. Se você está tomando alguma decisão na sua vida, é início de ano, é a possibilidade de fazer coisas diferentes em uma nova oportunidade. Então saia do seu lugar porque eu quero orar por você. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Se você não vem, ore por quem vem. Mas se Deus tocou seu coração, não fique aí onde você está. Deus quer mudar, transformar cenários. Deus quer mudar perspectivas. Deus quer que você tenha um caminhar diferente. Deus tem algo melhor para a sua vida. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Se você não vem, não olhe, ore. Mas se Deus falou, não fique aí. Não fique onde você está. Saia. Põe a sua vida nas mãos de Deus. Põe a sua vida no altar do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esta manhã maravilhosa, em contato direto com a Tua Palavra, onde a Tua voz se fez ouvir, meu Deus. Queremos agradecer-te pela Tua Palavra pregada a nós, anunciada a cada um de nós. Falamos de um existir diferente, de um estilo de vida, meu Deus, incompatível com o mundo, de uma maneira de viver que espelha a imagem maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem amamos e a quem servimos. Meu Deus, a Tua palavra foi anunciada e não voltou vazia em vários corações que deixaram seus lugares e chegaram até aqui à frente. Eles têm decisões, eles têm propósitos, têm alvos diante de si, meu Deus, e agora os apresentam diante do Senhor. Meu Pai, nós somos fracos, nós somos falhos, mas a Tua palavra diz que é o Senhor que renova as forças daquele que não tem vigor, e que renova o ânimo, meu Deus, daquele que está ao quebrado, desanimado. E ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, nós clamamos pelos Teus filhos aqui, que renovação de forças, de ânimo, de fé possa acontecer, meu Deus, que ó Pai, as decisões que estão sendo tomadas aqui mudem suas vidas, ó Pai. Ele já tem caminhado contigo, ele já tem provado da bondade do Senhor, mas entenderam que o Senhor tem mais para eles, e o Senhor quer mais de suas vidas. E ó Deus, que eles alcancem o intento dos seus corações nesta manhã. Ó Pai, aquele que não veio à frente, mas foi mexido, foi movido por Ti. Ó Pai, que essa vida tome atitudes e saia da inércia, em nome de Jesus. Aquele cujo coração é pedra, aquele cujo coração está vazio, ó Deus, tenha misericórdia desta vida. Use pessoas e circunstâncias, meu Deus, para amolecer esse coração, porque não há alegria, não há felicidade, não há satisfação, não há realização longe de Ti. Meu Deus, nossa igreja não quer ser melhor do que qualquer outra igreja, mas nossa igreja quer agradar o Senhor Jesus, aquele que deu o seu sangue por amor a ela. Meu Deus, dá-nos força e sabedoria para alcançarmos esse intento dia após dia de nossas vidas, até a volta gloriosa de Jesus, o dono dessa igreja, o nosso amado Salvador. Nós oramos que seja assim, para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Voltem para os seus lugares, coloque-se em pé, vamos louvar a este Deus da palavra, aquele que nos falou nessa manhã nas classes e neste culto. Rafael vai chegar, vai nos dirigir. Solte sua voz em louvor a este Deus que tem feito essas coisas no nosso meio. Vamos louvar. 46. Eu perdido pecador,
noite, às 18h30, mais um culto. Não fique em casa. Você veio de manhã, vem à noite também, faça esse propósito. Você que não veio, vem à noite. Eu vou pregar sobre poços e pessoas. Vale a pena você chegar aqui, Deus tem bênção para nós. E Deus abençoe seu domingo em torno da mesa, Deus abençoe a sua comunhão em família e, mais uma vez, à noite, juntos aqui para mais um grande culto para a glória do Senhor. Vamos dizer nossa divisa, logo em seguida, em oração silenciosa, encerramos essa parte da manhã. Vamos juntos? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Assente-se em oração, que Deus te abençoe da cabeça aos pés.